continuo, um dia vocês precisam passar por aqui, ok? Tudo é mostrado, tudo é mostrado, de maneira exagerada. Você tem muitos canais, e são todos de mesa redonda, e todos falando as línguas árabes, então toda a reportagem árabe entra no programa, os jornalistas falam árabe e hebraico no debate, e tudo que passa, não importa onde, vem para cá. Eles recuperam todo do El Jazeera, não importa onde, o que fala no Líbano, tudo é falado aqui, tudo, nada é escondido, absolutamente nada. Não tem o direito de esconder nada e é debatido em profundidade. Isso não escapa nada. Esse é o grande problema de ser governo aqui, ok? O governo aqui não é simples. Ele tem que ser transparente ou o pessoal sai na rua mesmo. Não tem por onde, ok? É um pessoal abusado. Fala. A terceira pergunta seria se você sabe me dizer se a mídia de Gaza há uma diferença em relação à liberdade de expressão para falar sobre o que está acontecendo no local. Não, a Gaza não tem liberdade nenhuma. Não, não, absolutamente nada. Um jornalista que ousa dizer alguma coisa que Hamas não aprova, ele desaparece, isso é conhecido. O movimento que mantém uma certa comunicação é o movimento do Catar, que é o movimento da El Jazeera, com alguns pequenos grupos, mas normalmente é produzido pelo próprio Hamas, ok? Tudo é filtrado. Não, ninguém pode denunciar, quem denunciar alguma coisa, ele desaparece, ele é traidor, tem exemplos típicos, claros, de algumas mortes em praça pública, ok? A pessoa nem sempre é verificado se ele foi um traidor, mas a suspeita já é suficiente para matar o indivíduo. Não, não, não tem nenhuma liberdade, como não tem na Jordânia, como não tem no Egito, hein? Agora, de maneira especial, em Gaza, não. A quarta pergunta seria se as tropas da ONU tiveram alguma eficiência no controle dessa situação ou nenhuma. Não, a ONU é uma negação total, ao contrário, a ONU não tem força nenhuma. A ONU é uma vergonha, é uma consumação de dinheiro internacional, mas não tem nenhuma finalidade. Ela, na divisa do Líbano, ela faz, em princípio, ela faz um cinturão, ela deveria fazer um cinturão com a divisa do Líbano para impedir Hamas de atacar, mas ela nunca fez nada, ao contrário, Hamas lança mísseis debaixo da onde está instalado o pessoal da ONU, ok? E na faixa de Gaza, nenhuma também. Um outro dado, só para completar, uma grande parte do pessoal que trabalha para a ONU em Gaza, grande parte desse pessoal é gente do próprio Hamas que trabalha. São aqueles que roubaram a comida, roubaram o dinheiro, e muitos deles invadiram Israel no dia 8 de outubro e levaram corpos. Eram médicos, era gente de hospitais que era especializado a tratar com corpos, e eles então vieram para fazer o tratamento de corpos para poder recuperar de maneira correta os corpos já uma vez mortos, ok? Então, para dizer, é uma questão muito séria que o Ocidente não trabalha de forma alguma e que a ONU, alguns países suspenderam a ajuda econômica, agora estão voltando outra vez, mas talvez controlando de maneira diferente, ok? A quinta e última pergunta seria se há muita fuga da população para lugares com menos ataques e se está permitida a saída desses indivíduos que estão no centro da terra para tipo, para lugares mais calmos, Isso está menos violentos. comentando sobre Gaza, dentro de Gaza. Sim, sim. Não, esses coitados que estão ali são vítimas do Hamas, porque eles são vítimas, realmente são vítimas, são reféns do Hamas. Eles só podem sair para o mar, mas o mar não é uma opção. Outro lado seria para vir para Israel, também não é opção. E outro lado seria para o Egito. O Egito fechou as portas. Por quê? Porque o Egito tem um grande inimigo dentro do Egito que é chamado os irmãos muçulmanos. Os irmãos muçulmanos são coligados com o grupo Hamas. Então, o Egito, de medo de que os irmãos muçulmanos sejam reforçados pela presença de Hamas, que falsificariam palestinos normais, então o Egito fechou hermeticamente a passagem para pessoas. Então, hoje só passa em casos de urgências, a nível de feridos, e eles então são recuperados no Egito, mas de maneira muito selecionada, uma triagem muito bem feita, mas a população não pode sair. O que aconteceu foi que Israel invadiu o norte da Gaza, onde estava o grande bloco dos lançadores de mísseis, e para invadir esse lado, Israel construiu na parte sul uma zona muito grande como é que chama? Tendas, e eles foram para essas tendas. Hoje estão ali 1.500.000 pessoas vivendo em tendas, na divisa do Egito. Israel pediu para o Egito fazer uma grande base
dentro do Egito para levar essas tendas para lá, mesmo fechando essa parte, para que pudesse explodir os túneis que estão embaixo de Gaza, porque explodir os túneis explode toda a cidade acima, mas o Egito não aceitou. Então hoje está condicionado 1.500.000 pessoas na parte sul, de Gaza, sem opção de vir para o norte, onde o norte, uma grande parte foi destruída, não tem mais estrutura para eles viverem, e eles não têm para onde ir. É uma grande vítima, o grande refém do Hamas é o próprio mundo palestino. Por isso, defender, como alguns idiotas, estou usando a palavra muito forte para vocês, desculpa a expressão, alguns idiotas brasileiros na Avenida Paulista, saiu lá apoiando o grupo Hamas, esse apoio não é um apoio nem aos palestinos, é um anti-palestino. Por quê? Esse grupo, esses coitados palestinos estão sofrendo terrivelmente essa chantagem que está fazendo o grupo Hamas sobre a sua grande população. Não tem outra opção. Esse pessoal não tem opção. É uma verdadeira tristeza, mas que o mundo atual, a imprensa, não contempla esse dado. Muito obrigada. As ordens? Oi, eu também tenho algumas perguntas. Eu queria perguntar que, na hora que você explicou, quando os trabalhadores, aqueles que vinham de Gaza para trabalhar em Israel, Israel não, ele não previa que isso ia acontecer, que precisava de algum documento para falar que eles vinham de Gaza, porque já não tem essa confiança. Então, como que eles deixavam as pessoas de Gaza vir trabalhar em Israel? Ok. Não, sempre houve. É claro que são controlados, Israel controla a nível de documentação, eles vêm durante a manhã e voltam à tarde, mais ou menos onde estão, ok? Normalmente são pais de família, são pessoas de idade, então o princípio foi esse. No começo eu disse que viria 140.000, nos últimos meses tinha 20.000 somente, por causa da dificuldade. Israel não esperava, por quê? Israel sempre imaginou que um ataque desse porte seria o final de Hamas. Israel, de uma maneira ou de outra, exterminará Hamas. Não importa, vai durar 6 meses, 1 ano, 5 anos, não importa. Hamas vai desaparecer da história enquanto organização. Não será mais um movimento, isso está tranquilo. O problema é que ele criou de uma maneira muito bem estruturada que é muito difícil exterminá-lo rapidamente, ok? Então, o Israel não esperou que isso acontecesse dessa maneira. E também, por quê? Porque não pensou que o Hamas teria uma atitude suicida. Agora, Hamas, sim, teve uma atitude suicida, ele não calculou esse trabalho. Então, mas houve um anúncio nas primeiras horas de manhã, todas essas meninas, então, se vocês estão, só para informar, o exército de Israel é feito por homens e por mulheres, ok? Todos os rapazes fazem 3 anos, todas as mulheres fazem 18 meses. E elas estão em todos os níveis do exército, ok? Desde do avião de caça até o tanque, não, ok? Essa mulher não tem diferença nenhuma. E na grande parte dos postos os mirantes, são assumidos pelas mulheres, pelas moças que estão ali. E elas, às 6 horas da manhã, alertaram indícios de invasões. Então, mas foi tão rápido que quando eles entraram diretamente nessas bases, essas meninas todas morreram. Eles entraram já jogando bomba onde elas estavam. Então, até o exército chegar ali, eles espalharam por uma extensão de 500 quilômetros, de 50 quilômetros. Então, foi muito difícil de fazer um trabalho rápido, demorou um dia para eles terminarem toda a presença dos terroristas nessa extensão de 50 quilômetros. Mas Israel teve o anúncio, mas não esperou, foi uma surpresa. Portanto, hoje, como é um país democrata e a guerra começou imediatamente para a defesa, aqueles que estavam nas funções diretas continuaram, mas todos já estão com a cabeça cortada, todos sabem. Quando terminar a guerra, todos já estão dispensados. E aqueles que tiveram falta diretamente vão pagar pelo crime, está tudo já escrito. Ok? Não muda agora, porque o comandante ele comanda, ele está fazendo segundo o que o comandante deve fazer, ele está continuando, mas assim automaticamente, como também o primeiro-ministro, ele deveria cair automaticamente, mas como é período de guerra, ele não caiu. Mas ele, a hora que a guerra terminar, é a primeira cabeça que rola é o primeiro-ministro. Por quê? Os responsáveis pagam o preço para a sociedade. Então, não foi o povo que foi o culpado, é o governo que está no local com toda a sua estrutura. Então, todos os responsáveis pagarão o preço, já isso é claro, eles têm que fazer o trabalho bem feito agora para terminar a responsabilidade. Mas uma vez terminado, todos vão pagar o preço. Agora, as meninas sofreram muito, porque como elas estavam nessa base, eles jogaram as bombas e os mísseis, matando essas meninas no primeiro ataque, era questão de alguns metros, 300 metros, 400 metros da fronteira. Okay? Tá bom.
E como que o senhor acha que faria para acabar com essa guerra? Porque é quase que impossível, né, porque sempre vai ter um lado que vai contra o outro. E Isso. teria que ter muita intervenção de outros países para poder acabar ou, tipo, como que seria? Isso, isso. Eu acho, eu não, que realmente eu não tenho uma solução, que é uma coisa que dura, mas é o que se hoje, a discussão atual a nível internacional e a nível local é essa, que o grupo Hamas não pode continuar mais. Mas ele não pode continuar, as pessoas, os líderes também não podem continuar. Esse é o problema. São ideologias, as ideologias não desaparecem, ok? Então, o que acontece? Hoje deve haver uma organização internacional, sobretudo dos países árabes, aqueles mais moderados, como a Arábia Saudita, o Egito, a Jordânia, países do Golfo lá em cima. Esses países criaram um governo local em Gaza. E eles vão, então, receber o dinheiro de reconstrução de Gaza, eles vão organizar, socialmente falando, a sociedade, escolas, hospitais, construções, distribuição de renda. Esse movimento é um movimento internacional dominado, dirigido por vários países. É claro que Israel também tem que estar dentro dessa organização, mas deve ser um bloco internacional e que seja tudo transparente. O dinheiro entra, aonde foi, o que foi feito com esse dinheiro, quem está usando esse dinheiro. E aí progressivamente se constrói. Se isso se conseguir, e ao mesmo tempo estabelecer uma relação normal diplomática com Israel e com outros países. E onde então essa visão, Israel tem hoje relação diplomática com a Jordânia, tem a relação diplomática com o Egito, estabeleceu com os Emirados Árabes, tem com o Marrocos, está em via da Arábia Saudita. Uma vez que isso se concretizar, aí ficou fácil. Vocês percebem que há um problema, então, de organização internacional. Mas isso tem que ser um movimento muito localizado, muito transparente, e essa é a única solução. A única solução. Porque o povo palestino, ele não está querendo morrer. Ele não quer a guerra. Os líderes, sim, que promovem isso. Então, uma vez que é respondido às necessidades vitais e também da perspectiva de futuro, isto é, uma sociedade que tem que progredir, tem que ter indústria, tem que ter progresso, tem que ter faculdade, tem que ter. As crianças nascem e sabem que vão crescer. Essa é a perspectiva. Hoje eles não têm essa visão. Uma criança que nasce, ela espera que, se ela se salvar, ela tem que ser uma boa terrorista para sobreviver mais tarde. Isso não é perspectiva humana. Então, isso tem que acabar. Agora, para acabar isso, tem que haver uma força internacional de maneira muito bem organizada, de maneira muito bem controlada. Não seja a ONU atual. Ok? É claro que a ONU deve estar presente, mas a ONU não é um bom exemplo. Nenhum conflito ela resolveu. Nem no Haiti, nem em lugar nenhum. Nem na Bósnia, lugar nenhum. Ok? Então é preciso uma coisa muito mais séria. E ao mesmo tempo investir dinheiro. Os países têm que investir dinheiro. Tem que construir, tem que dar perspectiva, tem que abrir espaços para essa gente. É o que está se buscando atual, ok? É isso que está se buscando. Eu penso que é por aí que vai caminhar. Tá bom, obrigada. Irmão Hélio, aqui quem fala é Isabel. Tá, eu Isabel. gostaria de agradecer ao senhor, em nome do colégio, do Padre Berdan, por essa videoconferência. Tenho certeza que os nossos alunos vão aproveitar muito, tá? Eles gostaram bastante, a gente está olhando aqui pelas carinhas deles, né? Eles estão bem satisfeitos com este momento, tá tão diferente para a gente. E agora a professora Fabíola, que foi gostaria de agradecer a Jaqueline também, que a nossa coordenadora, né, do ensino médio, que também ajudou a gente. E eu vou passar o microfone agora para a Fabíola, que foi a que pensou em todo este momento, né, para ela poder fazer esse encerramento. Muito obrigada, irmão Hélio. Sou eu que agradeço, Isabel. Muito obrigado. Irmão Hélio, novamente, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade. Nós sabemos muito bem, temos consciência aqui do como o senhor trabalha, estuda, se dedica, né, tanto a esse tema quanto à nossa congregação, ao centro de estudos. Então, o seu tempo é muito precioso, eu comentei isso com os alunos, e partilhar este tempo conosco não tem palavras para a gente agradecer. Então, novamente, de coração, muito obrigada em meu nome, em nome do colégio. Agradeço também a coordenadora Jaqueline pela confiança, pela dedicação, a diretora-geral Maria Isabel. Eu quero reforçar também o que é natural do carisma de Sion, né, da congregação, dos colégios que caminham juntos, tanto o Colégio São José quanto o Colégio de Arujá, para mostrar essa parceria que é
a base também do carisma de Sion, que é o acolhimento dos alunos, tanto no centro de estudos quanto aqui nos colégios, para a formação integral do aluno, né? Não só como um ser humano melhor, porque isso é a característica nata do ser humano, mas como uma construção integral, um ser humano que pensa, que sente, que tem a parte espiritual, né, emocional, e que o colégio e o centro de estudo se dedicam sempre para essa construção. E por isso da presença do senhor aqui, para reforçar isso, toda essa entrega, agradecer ao Matheus também, para que essa videoconferência fosse possível, o Fernando, que não está aqui no momento, mas que arrumou tudo, ajudou bastante. Eu não tenho mais palavras, irmão Hélio, porque sem a sua presença, eu acredito que os alunos não iam conseguir construir de uma maneira tão prática. E agradeço, ultimamente, mas não deixando para o final, o Marivan, que nem presente hoje aqui está, mas que sempre torna tudo possível e que faz com que a gente consiga colocar de forma prática o carisma da congregação. Então, eu agradeço a ele também. Muito obrigada. Ok, eu queria agradecer realmente, primeiro a alegria de estar em contato com os estudantes, as estudantes, ok? É um prazer ver essa geração nova, geração curiosa, é a geração que vai construir o futuro nosso, ok? Então, vocês estão em boas mãos ao mesmo tempo, e depois coragem para vocês, tentem abrir universos, perspectivas novas, perguntar, e quando tiverem tempo, no futuro é um lugar para visitar aqui também, para ver os desafios da criançada aqui, ok? E sobretudo o nível de vocês estão antes, é o final do colégio, é esse o último ano do colégio? Ok. Só para um pequeno, para despertar curiosidade, tem um menino que eu cria minha aqui, ele terminou o colégio o ano passado, aqui em Israel, que é normal daqui, mora aqui em casa. É só para dizer como funciona. No primeiro ano do colégio, para alguém que estava em boas condições de notas, assim por diante, o colégio oferece a entrada na universidade. Ele pode fazer uma opção de começar a universidade. Então, ele começou fazendo o primeiro ano do colégio, uma parte da universidade. Ele terminou o segundo ano, já bastante evoluído na universidade. No terceiro ano, quando ele terminou, ele quase terminou a universidade. Então, agora, esse ano, ele termina a universidade, ele está terminando em biologia, que é o período que ele vai para o exército. Quando ele termina no 18 anos, termina o colégio, vai para o exército 3 anos. Então, porque ele tinha um ano ainda na universidade, ele pula um ano, então ele começa o exército com 19 anos, não com 18 anos, é o caso dele, está se preparando agora para o exército. Mas só para dizer que nesse período, então, essa juventude, eu diria, vive uma inquietude explosiva em todos os sentidos, de saber, de querer, de avançar, assim por diante. Eu vejo que vocês têm isso aí em proporção brasileira, não é proporção de Israel, mas é proporção brasileira. Então, vocês, alunos, aproveitem o máximo. A grandeza da manhã, esse esforço que vocês estão fazendo hoje, a curiosidade de vocês hoje, e parece, eu vejo pela disposição, a Isabel, a Jaqueline, a Fabiola e todo o aparato que vocês têm aí, é em função disso. Aproveitem o máximo e, ao mesmo tempo, são vocês que continuarão, ok? Então, eu me alegro muito de estar em contato com vocês, de ter tido esse contato. Se outra vez acontecer, estou à disposição também. É um prazer grande, é o meu dever, inclusive, estar à disposição para vocês, tá bom? Obrigado a cada uma, a cada um, obrigado a todos e nos vemos na próxima vez. Então, a vocês pela paciência, tá bom? Bom sábado. Tchau, tchau. Shalom. Tchau, tchau. Shalom, shalom.